Amados irmãos, abram por favor em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. A partir do verso 27, eu peço só para aumentar, dar um pouquinho de volume aqui, Rafael, por gentileza. Isaías 40, a partir do verso 27, é um texto bem conhecido. Eu quero falar sobre um tema que eu julgo ser muito importante para todos nós, em diversos momentos da nossa vida. Quero falar sobre a espera, o ato de esperar em Deus. E eu peço a sua atenção. Isaías capítulo 40, profeta Isaías capítulo 40, a partir do verso 27. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha, é a reclamação, né, a queixa dele. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lemos a sua palavra e devemos louvá-lo. Pai amado, nós te exaltamos, nós te glorificamos, te pedimos agora, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua doce e maravilhosa voz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Existia um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que em 1942 a 1945, ele foi jogado em 4 campos de concentração nazistas. 4 campos. E ele mesmo viu o que fazia a diferença sobre os sobreviventes e os mortos naquela condição subhumana, aquela condição terrível imposta por Hitler. Ele viu que o diferencial dessas pessoas não era a questão de saúde, né? Ou a questão de força física, como alguns supunham. Alguns achavam que sobreviviam aqueles que tinham mais saúde, né? Tem gente que parece que tem saúde de ferro, né? Eu olho assim para o André e me parece que o André é destes, né? Que tem vigor físico. O André está envelhecendo. Te ajudei. Todos nós, né, parceiro? Mas continua com vigor, né? Amém, Dani? Glória a Deus. De repente, Dani fala, pastor, não é assim não. Em casa, ó, esse cara é frouxo, qualquer coisa, me dá um remédio, né? Ouvi até uma piadinha, né, desses dias, falando, como é que era? Não se precisa dizer para o homem... Oi? Não se precisa medir a temperatura dos homens quando entram em shoppings, em nada disso, porque se eles tiverem febre, já ficarão em casa, né? Não gostei, mas achei engraçado, por outro lado. Mas ele viu que a questão ali, esse homem, o Viktor Frankl, viu que o problema, o diferencial não era a questão saúde ou a questão de força física. O diferencial entre os vivos e os mortos era a esperança que essas pessoas nutriam.
E sobre isso, ele falou sobre isso em sua obra clássica, chamada Em Busca de Sentido, né? Foi publicada em 2 editoras, Sinodal e editora Vozes. E ele escreveu o seguinte, olha só que interessante. Quem não consegue mais acreditar no futuro, o seu futuro, está perdido no campo de concentração. Olha a descrição. Com a perda da crença no futuro, tal pessoa também perde o apoio espiritual. Deixa-se cair interiormente e decai física e psiquicamente. Geralmente isto acontece de forma até bastante repentina, numa espécie de crise, cujos sintomas o recluso relativamente experiente conhece muito bem. Cada um de nós temia aquele momento em que se manifestava pela primeira vez essa crise. Não em si próprio, pois então já teria sido indiferente, e sim em seus amigos. Geralmente essa crise se configurava da seguinte maneira: a pessoa em questão, certo dia, ficava simplesmente deitada em seu barracão e ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório ou mesmo a se apresentar no local de chamada. Nada mais surtia efeito, nada mais lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava, inclusive, a ser transportada para um ambulatório ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela entregava os pontos, ficava deitada até nas próprias fezes e urina, pois nada mais a interessava. Ou seja, morria quem perdia as esperanças. Morria quem não nutria mais no coração a esperança. É a conclusão que esse psiquiatra chegou. Meus irmãos, nós também não sobreviveremos a algo pelo... Deixa eu melhorar essa frase. Nós não sobreviveremos sem algo pelo que viver. Sem termos algo pelo que lutar, sem um propósito na nossa vida, sem esperança. Pois também nessa vida nós nos deparamos com situações muito adversas. Se nós não tivermos a esperança, se nós não tivermos algo pelo que viver, um propósito na nossa vida, uma grande expectativa, algo que mova o nosso coração, também desistiremos. Também ficaremos prostrados. E nada adiantará pessoas à nossa volta dizerem qualquer coisa. Você pode pegar o melhor coach deste mundo e ele vai falar uma série de coisas, vai dizer para você olhar nos seus olhos e dizer: você é o máximo, você é o tal, você pode, você consegue. Às vezes, alguns deles exageram bastante, né? Mas se nós não tivermos de fato algo no nosso interior, pelo que lutar, pelo que viver, além dos arames farpados desta vida, também desistiremos. Aliás, essa é uma condição comum nos seres humanos, que a gente chama de desespero, a falta de esperança. E em geral, meus irmãos, a tendência natural nossa é olharmos para os shopping centers, olhar para os cardápios de comidas, olhar para as ofertas de viagem, vivermos assim para os compromissos da semana. No entanto, se o melhor que nós podemos esperar é o próximo final de semana, se o melhor que você pode esperar é um feriado, se você vive dessa forma, por férias, para você fazer aquela viagem, se o melhor que você pode esperar é ser bem-sucedido neste mundo, é de repente poder ser reconhecido, porque você deseja essa autoglorificação, se o melhor que você pode esperar é isso, até você morrer, é isso.
então você inevitavelmente cairá no que Blaise Pascal disse o seguinte, ele chamou de lambendo a terra, né? Ou seja, puro ego, carnalidade e materialidade. É isso que você vai viver, é dessa forma que você vai viver, é para isso que você vai viver. Só que isso não dá sentido. Por outro lado, se nós tivermos pelo que viver, algo que nunca poderá ser tirado de nós, se você nutrir isso, tiver isso dentro de você, você enfrentará qualquer coisa, até mesmo a morte. Até mesmo a morte. Aliás, foi por isso que o apóstolo Paulo disse, né, que morrer para ele era Cristo, viver era Cristo e morrer era lucro. Por quê? Ele tinha algo no seu coração que era muito mais excelente, que estava acima de todas essas coisas. Acima, inclusive, das questões materiais. Meus irmãos, quando Isaías profetizou aos judeus exilados da Babilônia, e aqui está o que nós vemos, exatamente isso, esse povo, ou aquele povo, já estava no cativeiro há décadas. Era escravo há décadas. Eles estavam tomados pelo que nós chamamos de desespero. Eles estavam assim, desesperados. A maioria lá pensava assim, bom, minha vida se foi. Que esperança eu tenho? Que esperança eu tenho? Tudo que eu posso aguardar agora é a morte. Porque imagina você, alguém nascer num cativeiro. Imagina alguém crescer num cativeiro. Alguém viver como escravo. Você mora onde? Eu moro na Babilônia. Meu povo, na verdade, eu vim de Jerusalém. Mas nós somos levados cativos para a Babilônia e aqui temos crescido. A nossa vida tem acontecido dentro desse ambiente. Temos senhores sobre nós. Somos escravos. Esse povo então estava desesperado. E não aguardava nada além do que uma sentença de morte. Vamos morrer aqui, não retornaremos para a nossa terra. Aliás, eu iniciei o culto lendo o Salmo de número 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Não foi isso que lemos? Foi. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. E olha o que eles diziam, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Esse povo, o povo de Deus, estava em desespero, a tal ponto que eles não tinham prazer sequer para cantar. Um povo que adorava cantar e dançar. A cultura desse povo envolvia cânticos e danças. Aqueles que residiam longe em determinados períodos do ano, nas festas judaicas, voltavam cantando, louvando a Deus. Faziam longos percursos, caminhos de semanas, de meses, até chegar a Jerusalém, a fim de apresentar a sua oferta, o seu culto a Deus. E nesse caminho, eles cantavam, eles dançavam. As festas do Senhor eram regadas a muita música, a danças, a cânticos. E agora esse povo está tão desesperado que ele não encontra mais em si mesmo razão para cantar. E os babilônios diziam, olha, cantem para nós aí, como é que são as canções? Eles poderiam muito bem cantar, eles poderiam muito bem falar, olha, o meu Deus, falar da grandeza de Deus, anunciar o próprio Deus, Yahvé, eles poderiam, mas não tinham no coração deles mais esperança alguma, expectativa alguma, alegria alguma no coração, por isso não cantavam, não queriam cantar, se recusavam a cantar, estavam sem esperança.
Meus irmãos, quando os nossos pensamentos são sintonizados nessa frequência, o que Deus precisa fazer para nos arrancar desse redemoinho de desespero? O que Deus precisa fazer em nós para nos arrancar desse espiral, né? Que você fica ali apenas esperando alguma coisa acontecer e que nada acontece. E daqui a pouco você perde as esperanças e você simplesmente toca a vida, empurra a vida com a sua barriga. Vou vivendo. O que nós vemos é que Deus vem com uma injeção de esperança, acordando-nos para uma realidade infinitamente gloriosa e que está além dos arames farpados da nossa vida, da nossa existência caída no pecado. O Senhor se revela a nós, Ele se mostra a nós. E é o que nós temos aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, se os irmãos em casa, eu gostaria que os irmãos lessem o capítulo 40, do verso 1 ao verso 5, ele vai fazer isso. Ele vai dizer: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Aí depois Isaías exorta o povo a confiar no Senhor nos versos 6 a 11, pois esse Deus é grande, é sábio, incomparável, superior, nos versos 12 a 26, e portanto é digno de ser confiado, de se confiar, nos versos 27 a 31, o texto que nós lemos. A mensagem aqui é: espera em Deus. Esta é a mensagem para este povo que estava no cativeiro babilônico. Espera em Deus, Deus agirá, Deus virá ao encontro de vocês, Deus os abençoará, Deus os arrancará dessa condição. Espera em Deus. Aqueles prisioneiros precisavam dessa palavra do Senhor, aqueles prisioneiros precisavam de Deus, aqueles prisioneiros sem esperança necessitavam de Deus, e nós também. Pois também, em muitos momentos da nossa vida, ficamos sem esperança. Quem de nós aqui nunca sofreu de desesperança? Quem de nós nunca entrou numa determinada ou ficou durante algum tempo numa situação em que olhou para aquilo e falou assim: não tem jeito, não tem saída, não vejo uma solução, as coisas não tem nenhum ar de mudança, o ambiente não é propício para a mudança, eu não tenho elementos que dizem para mim que alguma coisa vai mudar. Isso não acontece dentro da nossa família, quando nós temos um problema grave dentro da nossa família, não é assim? Você olha para a situação e você não enxerga nenhum elemento que possa apontar para a mudança. Isso acontece, de repente, na questão profissional. Você está afundado profissionalmente e não consegue enxergar absolutamente nada que aponte para uma mudança. Pois bem, olhando o nosso texto, Isaías 27 a 31, nós descobrimos que esperar em Deus, meus irmãos, requer de nós pelo menos 3 atitudes. A primeira delas, evitar um risco que é letal. Eu vou falar sobre ele. A segunda delas,
cultivar uma prática que é vital para nós. E a terceira, desenvolver uma postura espiritual. Essas três coisas eu quero trazer para os irmãos. A primeira delas é há um risco a ser evitado. Nós temos aqui no verso 27, por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? Olha a queixa. O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Meus irmãos, assim como no caso dos israelitas, a espera nos tenta a querer duvidar de Deus, a descrer em seus planos e a descrer nas suas promessas. Esperar não é fácil, nunca foi fácil, e eu creio que nunca será fácil. Exigirá muito de nós. Os exilados judeus, meus irmãos, que viviam numa prisão domiciliar em massa na Babilônia, estavam se sentindo abandonados pelo Senhor. Essa é a realidade. Essa era a sensação deles. Eles percebiam o seguinte, o sentimento deles era o seguinte: Deus abandonou a gente. Deus não está aqui. Deus nos deixou, Deus virou as costas para nós. É um sentimento que nós também experimentamos. Porque há momentos na nossa vida em que nós percebemos a mão de Deus sobre nós. Sentimos Deus na nossa vida quando Ele nos empurra a alguma situação, quando Ele realiza um milagre, quando Ele move a mão dEle de tal forma que nós olhamos ou as pessoas à nossa volta dizem: Deus está aí. Mas é verdadeiro que em muitos momentos nós não sentimos a mão de Deus, nós não ouvimos Deus falar, pelo menos da maneira como gostaríamos, não sentimos arrepios nenhum. E você vive a vida, parece que Deus não está agindo. Sabe quais eram os questionamentos desse povo? Onde Deus está? Onde está esse Deus que não faz justiça? Onde está esse Deus? Eu clamo, mas Ele não responde. Esse Deus exige tanto, mas não levanta um dedo, não levanta a mão para me abençoar. Onde está esse Deus? Meus irmãos, a grande verdade, e é difícil constatar isso, aliás, é difícil não constatar, mas é complicado aceitar isso, mas é a grande verdade. Os amantes aí da teologia liberal, ou melhor dizendo, a teologia da prosperidade, não vão gostar do que eu vou falar, mas eu tenho que falar, e eu sou contra a teologia da prosperidade. Mas a verdade é que ninguém possui uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque, vez por outra, a nossa fé vacila. Olha para si mesmo. Olhemos para o nosso próprio coração. Especialmente quando estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, a nossa fé, ela vacila. Vamos olhar para outras pessoas e falar: puxa, fulano continua firme. Mas em algum momento, a fé dessa pessoa irá vacilar. E Isaías, ele exorta aqui a nação, dizendo que a incredulidade dessa nação é irracional. Ele mostra isso, que a incredulidade dessa nação é irracional. E, meus irmãos, existem pelo menos dois tipos de dúvidas. A primeira é a dúvida que é resultante de uma fé fraca, de uma fé que não é alimentada pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão no corpo de Cristo. De uma fé que não tem como base, de fato, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia como um todo. A segunda é a dúvida resultante do coração duro. E o que nós temos aqui, o que parece aqui, é que no caso desses exilados judeus, a dúvida flutuava entre uma fé enfraquecida pelas dificuldades da vida e também flutuava em um coração endurecido pelo orgulho. A vida dessa gente era difícil
E por outro lado, o coração desse povo era orgulhoso. E o que Deus fez então com eles? Olha a misericórdia do Senhor. Deus mostra para eles o quanto Ele é sábio, mostra para eles o quanto Ele é incomparável, mostra para eles o quanto Ele é superior. Os versos 12 a 26, Deus se revelando a esse povo. Ele vai dizer: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Verso 26. Verso 25, com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. No verso 26, na segunda parte, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ou seja, Deus fala e elas se colocam em ordem. Então a primeira coisa que Deus faz aqui é que Ele mostra quem Ele é para o seu povo. Deus se apresenta ao seu povo. E é isso que Ele faz comigo e com você. E a cada dia nós somos chamados, meus irmãos, a levantar os nossos olhos. Nos momentos mais duros da nossa vida, devemos levantar os nossos olhos e olharmos para toda a criação. Olhe para tudo que está à sua volta. Olhe para os animais, a complexidade deles. Olhe para a natureza. Olhe para as árvores, olhe para a criação, olhe para a sua própria vida, a complexidade que é a sua vida. Deus criou você, Deus sustentou você, Deus sustenta a sua vida. Mas a segunda coisa que nós vemos Deus fazer aqui é chamar o povo de Jacó e chamar de Israel. Isso é interessante. Deus faz o povo recordar algo sobre ele mesmo, ou seja, sobre si mesmo. Deus diz: vocês são Jacó e Israel. É interessante, porque Deus os estava fazendo recordar da crise que o patriarca Jacó havia passado, vivenciado. Por isso Deus vai dizer no verso 28, será que você não... no verso 27, porque você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? Houve um dia em que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Deus o abençoou e mudou seu nome em Gênesis 32. Jacó, um homem falho, pecador, limitado, enganador, gostava de trapacear, tirar proveito das coisas. E Deus tratou com ele. Ele queria ser abençoado, mas para ser abençoado ele teve que lutar. Que lição há para Israel aqui, meus irmãos? Assim como Jacó lutou e prevaleceu, aquele povo no exílio também prevaleceria se continuassem lutando para manter a fé e a esperança no Senhor. Crer em Deus, esperar em Deus, não nos exime de luta, de batalha, de esforço, de caminhada, de jornada debaixo de lutas e tribulações. Esperar em Deus não é uma postura passiva, mas é muito ativa, e nós veremos isso. Exige de nós uma postura de fé diante de Deus. Exige de nós luta diária. Trata-se de pessoas que sabem para onde estão indo. Trata-se de pessoas que sabem a quem servem. Jacó então lutou e prevaleceu. Esse povo também deveria lutar e prevaleceria.
Deus tinha uma aliança com eles e eles não poderiam perder isso de vista quando chamam Jacó, ó Israel. Deus está lembrando para eles: eu tenho uma aliança com vocês. E é isso que nós precisamos lembrar todos os dias da nossa vida. Deus tem uma aliança conosco em Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Cristo desceu da sua glória, veio habitar entre nós. Ele nos amou. O Espírito Santo de Deus selou a nossa vida. Você teve um encontro com Ele, você foi selado pelo Espírito, você é dele. Ele fez essa aliança. E essa aliança não pode ser quebrada, porque quem fez foi Ele, não você. O Senhor os amava, nada e ninguém poderia separá-los do amor, daquela aliança eterna com o Deus de Jacó. Quando as crises, meus irmãos, nos sobrevêm, quando os problemas nos atacam, quando as dificuldades se acampam em nossas vidas e parecem que nunca mais vão embora, a tentação nossa é duvidar da bondade, do amor e da sabedoria de Deus. Essa é a nossa tentação. E o resultado disso é desespero. E nessa hora, porém, é que Deus nos dá a chance de avaliar e ver se aquilo que nós esperamos está apenas aqui neste mundo. Esse é um bom momento para você avaliar a sua vida, avaliar o seu coração, avaliar a sua fé, sua vida de fé. Tudo que você espera está aqui, nesta vida, neste mundo caído, moribundo, é isso, maligno. A verdade é que quem espera apenas nesta vida jamais deixará de viver como um miserável. Poderá ter tudo, continuará vivendo como um miserável. Um coração insaciável. Tudo que passamos como filhos de Deus, meus irmãos, tem como propósito trabalhar a nossa vida, nos purificar, nos preparar para que possamos ver Deus face a face. Tudo aponta para a eternidade, não para este mundo. Deus tem uma aliança conosco. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versos 33 a 39, Paulo fala que nada poderá nos afastar ou nos separar do amor que está em Cristo Jesus, do amor de Cristo Jesus por nós. Filipenses, Paulo também vai falar a mesma coisa no capítulo 1, verso 6, aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la, ele vai terminar, até o dia de Cristo ele vai terminar. Portanto, meus amados irmãos, não podemos colocar em xeque a grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus. Não podemos duvidar da sua aliança para conosco, mas devemos esperar em Deus. Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Os nossos sofrimentos não podem se comparar com a glória que o Senhor reservou para nós. Pregamos isso acho na quarta-feira. Deus não terminou comigo, Deus não terminou com você. Está difícil? Espera em Deus, Ele agirá, Ele vai mover a mão dEle. Então evite o risco de duvidar do Senhor. Tome cuidado. Isso nos leva ao próximo passo. A prática que precisa ser cultivada. Versos 28 e 29. Será que você não sabe, nunca ouviu falar, diz o profeta Isaías? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Coloque os homens mais sábios deste mundo. Chame... Nós temos aí filósofos que se destacam na nossa sociedade hoje, são muito bons. Coloquem diante da sabedoria de Deus, esses homens ficam calados.
Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Meus irmãos, para se recobrar e se manter a esperança, nós devemos parar de olhar para as circunstâncias e devemos cultivar o hábito de olhar para Deus. Não é focando nos problemas que nós encontraremos forças para nos levantar. Você está prostrado espiritualmente? Interiormente você se vê desesperado ou sem esperança? Então eu vou dizer a você, não será focando os problemas que você vai se levantar ou sair dessa situação. Também não será apontando o seu amor ou a sua autoestima para os recursos dessa vida que você achará motivação para prosseguir. Meu sonho, pastor, é ser um grande jogador de futebol. Ok. Isso vai lhe trazer alguma alegria? Vai. Até a página 2. Meu sonho, pastor, é ser um engenheiro. Ok. Isso pode lhe trazer alguma satisfação? Pode. Mas até a página 2. Eu quero ser médico, pastor. Descobrir a minha vocação. Meu negócio, eu sonho em ser um cirurgião. Alguém que, debaixo de pressão, a família do outro lado desesperada, e eu consiga ajudar aquela pessoa. E ver um sorriso depois. Ok. Isso vai lhe trazer satisfação até a página 2. Meu sonho, pastor, é entrar para a universidade e concluir o curso que deseja. Até a página 2. Quantos aqui já fizeram curso superior e concluíram? Não é até a página 2? É, que depois tem outros problemas que aparecem. Tem a página 3, a 4. Chega, bom, melhor parar por aí. Eu quero casar. Se eu casar, eu vou ser o homem mais feliz da face da terra. Ai, pastor, ora por mim. Para eu achar um maridão ou para eu achar uma esposona. Esposona? Oi? Tem outra... Deve ser alguma coisa assim. Bom, português é difícil, né? Mas aí você acha, mas se casa, e depois você tem a página 3, 4, 5, 6. Vem as lutas, desentendimento. O rapaz, educação diferente da sua, formação diferente, temperamento diferente. A moça é diferente de você. Quando vocês dois estavam namorando, tinha uns probleminhas, cada um ia para sua casa, ficava lá, estava tudo certo. Disse assim, meu amor, te amo tanto. Eu olho para a lua, lembro de você. É mais fácil, né? Difícil é resolver o negócio diante de Deus ali e orar juntos. Estou com raiva de você. Estou chateado, não me perturba hoje não. Aí você pensa, não posso falar isso. Minha postura tem que ser diferente. Vamos orar aqui. Oh, Deus. Nada, nem ninguém será capaz de nos levantar e nos fazer seguir e perseverar nesta vida. Então nós devemos olhar para aquele que sim, esse sim, é capaz de nos levantar e nos fazer perseguir ou perseverar. As pessoas, meus irmãos, nos decepcionam, as coisas acabam, o seu dinheiro acaba, os seus bens acabam, essas coisas são consumidas neste mundo. O seu carro acaba, o seu apartamento deteriora, em algum momento você terá que vendê-lo, alguma coisa assim, tudo isso passa. Mas, veja que Isaías diz, ele apresenta 4 atributos de Deus, ele diz que Deus é eterno, Ele é o Criador,
ele fala da força de Deus ou resistência do Senhor, e ele fala da sabedoria de Deus. É para esse Deus que nós devemos voltar o nosso olhar na hora em que nós tivermos que esperar. É para esse Deus, nos momentos mais difíceis, quando nós olhamos à nossa volta e não entendemos, não vemos grandes elementos que possam trazer a nós alegria, satisfação, prazer, coisas que nos fazem levantar da cama com alegria. Quando você trabalha um ano inteirinho, dando duro, difícil, está difícil, aí o dia seguinte você está lá e sexta-feira você entra de férias. Né, Rodrigo? Gente, é diferente. Aliás, vamos botar segunda-feira, que é aquele dia, o pior dia da semana, né? Para muita gente. Mas a segunda-feira é meu último dia de trabalho. Você vai para o trabalho assim: olá, bom dia. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Não fala bom dia nunca. Entra emburrado, sai emburrado. Mas nesse dia, é a tua folga, tuas férias depois. Muda o negócio. Mas o que nós vemos aqui, Isaías apresenta esses 4 atributos. O que esses atributos têm a ver com as nossas dificuldades? Primeiro, esse Deus não morre e nunca chegará a hora em que ele parará de agir. Por quê? Porque ele é eterno. Verso 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Então devemos olhar para Ele. Ele nunca morre. Ele não passa, nós passamos, Deus não. O seu pai passará, você não. A sua mãe passará, você não. Os seus bens passarão. Mas Deus não. Segundo, também Ele não fica sem recursos para ajudar no que e quando for preciso. Ele é o Criador, gente. O texto diz: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele tem todo o recurso. Nós não temos, Deus tem. Terceiro, o nosso Deus não é fraco, não é incapaz diante das dificuldades que nós encontramos. A palavra de Deus diz que Ele não fica exausto, Ele não se cansa. Não falta a Ele inteligência para saber o que ele precisa fazer. A sua sabedoria é insondável. Então, quando nós contemplamos esse Deus pela fé, nós somos fortalecidos. Quando os nossos olhos voltam para esse Deus, somos fortalecidos. Então cultive o hábito de olhar para Deus. Sabe como? Aqui, ó. Lendo a sua palavra. Conversando com Ele diariamente. Conversando com seus irmãos sobre as Escrituras Sagradas. Sobre os feitos de Deus. Olhando também para tudo aquilo que Ele faz, aprendendo a admirar as coisas de Deus. Sabe qual uma das coisas que dá muita tristeza, que pode acabar com um casamento, por exemplo? É quando um dos cônjuges nunca admira nada na outra pessoa. O marido, por exemplo, não fala, não cita, não faz menção, sabe, de nada. Quando a esposa só tem reclamação a fazer, ou quando o filho nunca senta e conversa com os pais, olhando nos olhos dos pais, dizendo: olha, você tem feito, né? Reconhece os feitos do pai ou da mãe. Isso é triste. Quando amigos não valorizam a amizade, quando irmãos em Cristo não valorizam a comunhão no corpo de Cristo, e nós podemos deixar de valorizar a comunhão no corpo de Cristo quando nós abandonamos uns aos outros aqui.
Então, cultive o hábito de olhar para Deus. Mas a terceira e última coisa é que o Espírito, nós temos aqui um Espírito a se desenvolver nesse ato de esperar. Primeiro, esperar em Deus é renovar as forças. O texto diz, nos versos 30 a 31, até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É interessante porque essa renovação que significa que troca no hebraico, né? É literalmente troca. É trocar as forças. Isaías aqui está desmascarando as nossas principais fontes de energia e de motivação para prosseguir com a vida. Que nós, por vezes, nos enganamos, achamos que nós conseguimos resolver os nossos problemas. Meus irmãos, nós dependemos de Deus. Em outras palavras, o profeta está dizendo que as nossas próprias forças nunca darão conta do recado. Você nunca dará conta do recado. É a força de Deus que nós precisamos. É uma vida de fé que nós precisamos. É sermos cheios do Espírito Santo de Deus é que nós precisamos. E ele também vai dizer uma outra coisa. Isaías desmascara que além da nossa própria força, é a nossa juventude ou a capacidade humana, né? Veja que está escrito no verso 29, fortalece o cansado e dá força, dá grande vigor ao que está sem forças. Ele vai dizer, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Esses jovens aqui são aqueles que estão no auge da sua juventude. Não está falando de jovem, não está falando citando qualquer jovem. Porque tem jovem que é frouxo. A rapaziada mais velha aí já foi jogar bola com a garotada nova. E de repente você fala, rapaz, você não come não? O Renato se lembra, né? Eu não sei se Carlos estava, mas o Renato se lembra no futebol que tivemos uns anos atrás, né? Num campo. O campo era grandinho, né? Não era muito grande, mas era um tamanho bom para, sei lá, 6 pessoas, 5 pessoas de cada lado. Um bom campo, né? Levamos uma turma, lá do Projeto Vidinho, inclusive. Sou garoto novo, assim, sabe? Palitinho, o vento sopra ele, ajuda. Começou o jogo. Eu, com a tomada no 220, vamos embora, vamos jogar e tal, a gente animado. Futebol, o homem gosta de futebol, né, gente? De uma maneira geral. Começou o jogo. Toca a bola pra cá, pá. Falei, esses garotos não estão com nada. Jogam mal. Mas tudo bem, se correndo, tá tudo certo, né? Determinado momento, eu já com mais de 40, já tinha uns 40 e alguma coisa, 44, alguma coisa assim, toquei a bola para um infeliz. Sabe aquela coisa? Toca a bola e corri para receber na frente. Gente, um homem de 44 anos, aproximadamente, ele toca, corre, mas é aquele pique, ele vai voltar andando, né? Naturalmente. Só se o camarada é um atleta, aquela coisa toda. Toquei, corri. Aí o garotinho. Aí eu parei, olhei para ele, rapaz, cadê o teu gás, cara? Não corria para não voltar para marcar. Não é desse jovem que Deus está falando, que a palavra de Deus está falando. Não está falando daqueles que vão lá, vão correr na lagoa, vão. O cara tem quantos anos? Tem 20 anos. Aí vai correr do lado da dona Cleidinha, vai ficar para trás. Elogiei. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Não é desse jovem. O que Isaías está apresentando aqui é o vigor de um jovem que anda o dia inteiro, que faz suas atividades, que é capaz de correr, joga bola de manhã e depois volta à tarde para jogar novamente. Se eu for jogar bola de manhã, eu passo o restante de dia em coma. Precisando. Então Isaías está falando desses
aqueles que estão no auge da juventude, no melhor momento da vida. Está dizendo, olha, até esses ficam cansados. E os moços significam aqueles que são escolhidos a dedo pelo vigor físico. Meus irmãos, o que nos dá força para prosseguir não é o auge nem o vigor da nossa juventude. Força e condições para chegar longe vem do Senhor. Nós vamos encontrar no meio cristão muita gente que já tem uma certa idade, mas que, faz a obra de Deus como ninguém. E a gente vai encontrar no meio cristão um monte de jovens, de gente com juventude, na flor da idade. Você fala, olha, tem a igreja de manhã e tem a noite. Ai, a noite não dá, eu fico tão cansado. Tem que descansar. Até o bebezinho, até ele está reconhecendo que a coisa é assim. Esperar em Deus, meus irmãos, é renovar as forças. Esperar em Deus é ganhar uma perspectiva divina dos fatos. Quando ele diz, voam alto como águias, verso 31, está falando de alguém que tem uma perspectiva diferente. É alguém que enxerga do alto. E quem é que pode enxergar do alto? Quem tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Esse recebe de Deus visão do Senhor. E por último, esperar em Deus é criar resistência e fortalecer a alma. Correm e não se cansam, caminham e não ficam, andam e não se cansam, caminham e não se fatigam, como na revista atualizada vem dizendo. A pergunta então para você é, em que marcha nesta vida você está? Como é que você está na sua jornada de fé? Você que está debaixo de luta, de dificuldades, você tem conseguido esperar em Deus? Ou você está desfalecido, desanimado, sem esperança alguma? Ou você está como o povo de Deus, que dizia, como é que eu vou cantar se eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Como é que eu vou me alegrar se eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Você então precisa da força de Deus, do poder de Deus, da graça do Senhor. Não será a força dos homens, não está em pessoas, mas no Senhor. Não está em coisas, mas no Senhor. Não está em bens materiais, mas no Senhor. A sua força está em Deus. Busque a Ele, olhe para Ele, não tire os olhos dele. Quem fita os seus olhos, quem coloca os seus olhos neste mundo e faz deste mundo o seu tudo, na verdade não tem absolutamente nada. Em quem você tem posto a sua esperança? Feche os seus olhos, vamos orar. Meus irmãos, todos nós em algum momento ficamos desesperados. Nos sentimos assim. Olhamos à nossa volta e não vemos uma saída para as coisas. Todos nós em algum momento nos cansamos dessa jornada. Entregamos os pontos. Fazemos o mesmo que tanta gente já fez na vida. De simplesmente sentar e ficar lamentando. Mas na palavra de Deus nós aprendemos que precisamos olhar para o Senhor. Primeiro, o Senhor desperta em nós a esperança quando Ele diz para nós quem Ele é.
Ele disse para mim e para você o que Ele faz. Ele nos chama a que venhamos olhar para os seus atributos. Ele te convida hoje a levantar a sua cabeça, a olhar para os seus atributos. A olhar para a eternidade dele, a olhar para ele como Criador, a olhar para a força e para a resistência dele, a olhar para a sabedoria do Senhor. Esse é o convite de Deus para nós. Mas também nós somos chamados a olhar para a nossa própria vida. Nós que fomos salvos por Cristo Jesus, somos chamados a olhar para a nossa própria vida. A nossa própria vida. O que o Senhor fez por nós? Ele tem uma aliança conosco. Ele nos salvou. Ele nos libertou. Então devemos esperar nele e esperar com confiança. Ele não terminou com você. Ele ainda está agindo na sua vida e trabalhando na sua vida. Espera em Deus. Está difícil? Acalma, espera em Deus. Ele não terminou com você. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Espera no Senhor, pois Ele ainda agirá na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fica de pé.